amor e verdade sobre os direitos da terra. Pano do alto, misericórdia, graça, virtudes do Espírito da terra. O ministério apostólico profético se movimenta na verdade bíblica, revelando o amor de Deus. O inimigo, em sua paternidade caída e defraudada, libera e trabalha na mentira e no engano. Entendeu? Mentira e engano. Igreja apostólica profética, amor e verdade. Liberta, cura e sara. Entendeu? Então, quando alguém perguntar para vocês, vocês estão no ministério Sará, qual é a identidade do ministério Sará? É o ministério apostólico profético. O que é o ministério apostólico profético? Traz a verdade do oráculo para a família de Deus, para a comunidade de Deus, através da verdade de Deus. Amém? Você poderia aplaudir o Senhor, né? Aleluia. Então, por isso, que todo profeta de ofício em um ministério apostólico é responsável por preparar o caminho. Diga assim: preparar o caminho. Preparar o caminho. Está sobre a unção. Está sobre a unção. Profética da casa. Profética da casa. Então, nós vemos aqui, quem aqui conhece João Batista? Quem aqui já estudou sobre a identidade de João Batista? Se não, eu quero te ensinar a ler, sabe, a história de João Batista no livro dos Evangelhos. Amém? Amém. Nós precisamos entender a identidade desses homens e de que forma eles se moviam, porque eles tinham um propósito no movimento. Então, em tempo e fora de tempo, Deus, diz assim, Deus colocava João Batista diante de líderes da sinagoga e diante de governantes. Agora, olha aqui para mim. Porque ele carregava a unção para fazer o amor e a verdade. Então, João Batista era aquele responsável por preparar o caminho. Então, hoje a gente vai numa igreja e os amigos falam: vamos lá, eu tenho um profeta pregando. Vai ficar atrás do povo, ele vai adivinhar no CPF. Meu Deus, eu não vou prover pecado. Vai que eu vou e ele me revela. Isso é sobre a ciência e sabedoria, é um dom que Deus pode dar para o profeta, que Deus pode dar para o evangelista, que Deus pode dar para o pastor, que Deus pode dar para um adorador. O dom da ciência e sabedoria. Por que Deus usa o dom da ciência e sabedoria? Como João Batista, quando revelou o adultério do governante do seu tempo. Ele estava em pecado com a irmã, com a esposa do seu irmão. Quando Deus usa ciência e sabedoria para mostrar para os incrédulos que Deus está falando. Deus nunca vai usar algo para nos expor sem propósito. Amém? Então, João Batista aqui está confrontando os religiosos através de algumas verdades. Bora lá? Olha como ele começa. Aí tem pessoas que dizem assim, é melhor você marcar a mesa. Marca a mesa, vamos conversar, melhor. A pessoa já se sente ofendida. A pessoa já fica armada. Vamos marcar a mesa, melhor a gente conversar. Muitas vezes é verdade mesmo que eu sou aqui. A pessoa já fica, não vou na igreja. Não vou na igreja não precisa falar. Lá a gente não pode nem pegar em paz. Lá a gente não pode mentir. Tem que lá. Tudo é errado, tudo é errado. Sou perfeita? Mas quando eu também é boca, para falar sobre ele, para falar sobre mim. Amém? Olha como ele começa, gatinho. Olha como ele começa. Bando de víboras. Em alguma versão é bando de víboras, e outra versão é raça. Ele está falando de identidade religiosa, porém pagã. E por que, igreja? Presta atenção por quê. Como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Não, isso não acontece com a gente, não. Acontece não.
Lá no casamento você grita, você xinga, você fere. Aí quando você vai pregar, você é um anjo de cantura. Não acontece mesmo, gente. Só aconteceu no tempo, né? Da raça de Bíblia. Que não acontece mais. Né? Pois o que há em abundância do seu coração, disso fala a boca. A mesma versão. Próximo versículo. Continuidade, por favor. O homem bom tira boas coisas de onde? Do bom tesouro do seu Coração. E o homem mau, do mau tesouro tira as coisas? Mas. Próximo. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar Conta. no dia. Do juízo. Tem problema na boca, sim ou não? Sim. Quem ele está confrontando? Os doutores da lei. Onde nós estamos ali? No Antigo Testamento? Porque no Antigo Testamento, igual o pastor trouxe aquela palavra, né? Eu descobriu a palavra que ele trouxe, né? Nós estamos no Antigo Testamento? Onde nós estamos ali? No Novo Pacto. Na Nova Aliança. Para os homens, para os profetas, ele é o começo, o meio e o fim. Não tem divisão. Então, a palavra de Deus está dizendo aqui que o profeta está revelando a identidade dos falsos homens de Deus em público. Diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, ainda é misericórdia. ainda tem misericórdia. Olha que interessante, explique o que é misericórdia. É Deus morando na terra. Misericórdia de Jesus no nosso meio. Se você tem, escuta isso, 20 anos de convertido, você tem 20 anos de misericórdia. Se você é recém-convertido, você tem um dia de misericórdia. Mas a Bíblia vai dizer que haverá um dia que a misericórdia vai ter fim. Vai entrar o quê? Juízo. É melhor obedecer ou esperar o juízo chegar? Então Jesus se inclina à unção de João Batista e mergulha as águas. Sim ou não? Sim. Jesus é nosso modelo, sim ou não? Na vida vai preparar um caminho para Jesus chegar para o seu altar, para o altar do meu coração. Diga assim: enviados. Enviados. Geralmente, Geralmente, eles vêm confrontando. eles vêm confrontando. Mas é amor. Mas é amor. Amém? É amor. O confronto dói. E dor é necessário para nos fazer crescer. Dor tem os seus benefícios. Não é para nos fazer de vítima. Ai, que quietinha. Não. Dor é para nos dar estrutura emocional. Dor é para nos fazer crescer. Sabe aquela criancinha ali? Parte do choro é porque ela está crescendo. Isso dói. Então, Paulo vai usar esses exemplos. Estamos num processo gestacional. Então, crescer é doer. Deus vai permitir algumas situações para doer. Por quê? Porque vai chegar um dia que não vai doer nunca mais. Amém. Então, crescer dói. Amém? Então, o ministério profético, toda sexta-feira, não vai me chamar você de uma raça de Deus. Não preciso. Eu não preciso fazer isso. A palavra está fazendo. A palavra está aqui, amém? O que ele está falando nesse modo aqui? Como que você pode ensinar algo que você não vive? Como você pode fazer esse testemunho? Não, é verdade, eu te vejo na casa. Eu te vi no verão passado. Eu sei quem você é. Para de brincar que você é uma moça, que você é um moço. Ninguém é bom. Aí vem Jesus. Olha o que Jesus faz. Aqueles que não tiveram parte comigo, que se espalham. Mas aqueles
precisa estar nas minhas veias. Precisa estar nas minhas veias. Para que do bom tesouro Para que do bom tesouro do meu coração eu não seja vivo. eu não seja vivo. Hipócritas. Hipócrita. Que fala uma coisa, Fala uma coisa, mas vive outra, mas vive outra. como doentes. Como doente. Amém? Amém. Por que é necessário João preparar esse caminho? João 20:19, foi para o nosso. João preparou esse caminho para preparar caminhos para Jesus. Em seu ministério e vocação, cumprir a ordem do mundo. Amém? Então, antes de chegar aqui em João 20:19, Jesus estava cumprindo sua missão, Jesus estava cumprindo a sua vocação, Jesus foi para o Getsemane, venceu o Getsemane da cruz, Jesus foi para a cruz, venceu pela André, venceu por você e fecha o seu ciclo. Sim ou não? Vence a cruz, volta para o Pai, e a palavra de Deus vai dizer aqui em João que ele volta. Ele volta. Ressuscitar. E como ele chega, olha Senhor, olha Senhor irmão, como ele chega, olha Senhor irmão, olha minhas chagas, sou eu, olha para as chagas, eu já venci. Por que vocês estão com medo? Por que vocês estão afligidos, angustiados, andando como ratos, se escondendo? Por quê? Ei, mas Senhor, shalom, e príncipe da paz e mais presente, eu venci, eu ressuscitei, eu estou aqui, mas Pai, para a vida, a minha força, e o seu braço sobre vocês. Aleluia. Aí a palavra de Deus vai dizer aqui que ele invade um ambiente e fecha a porta. Então o que está acontecendo aqui no Ministério do Sará? Nós estamos tendo que precisar fechar a porta para distrações. Nós estamos precisando fechar a porta para aquietar nossa alma. Nós estamos precisando fechar as portas e fechar a nossa boca para ouvir Deus. Quem está acompanhando lá no canal? Então aqui foi uma porta aberta, só que ele passa pela porta e fecha. Então Jesus está falando com salmos aqui hoje. Essa linguagem aqui o mundo não vai compreender. Por isso que ele chega. Shalom! Eles entendiam o sinal. Pai, esteja conosco. Menos como entende? O que vocês precisam mais para acreditar? O que é necessário mais eu, o Filho de Deus, fazer para vocês crescerem, evoluírem e entender o privilégio que eu preciso separar? Sai desse lugar. Medo. Não existe medo em mim. O medo em mim é aperfeiçoado através do meu amor. Pai, Senhor, eu amei vocês. Eu me entreguei por vocês. Aí a palavra de Deus vai dizer que, como no Gênesis, Deus sopra sobre Adão, Deus sopra sobre os discípulos. Está aí, sopra. Libera do Espírito de Deus sobre eles. Amém? Amém. Bom. O que Jesus tinha que fazer foi feito. Sim ou não? Sim. Mas nós vamos entender que depois de tudo isso, eles são enviados. Mas ele comunicado, não saiam de Jerusalém. Eles já não estavam batizados no Espírito? Sim ou não? Sim. Primeiro nível. Eu sou salva, me reconcilio com a minha origem, recebo a graça e suas virtudes, e andando
falar de alma é falar do que realmente pensa, quer e deseja. Por isso que Paulo vai falar, Romanos 11, medita no livro, além de dia e de noite, para quê? Para que vocês, você está mandando pregar? Não. Para que vocês venham experimentar boa, perfeita, agradável, vontade de Deus. Amém? Então aqui Jesus sopra. Põe primeiro Coríntios, Atos 2. Jesus sopra. Jesus nos separou, sim ou não? Jesus nos separou. Você aceitou Jesus? Jesus nos separou. Somos separados. Amém? Mas precisa haver a testificação do Espírito Santo, sim ou não? Antes de Jesus chegar aqui, eles não carregavam ainda a testificação do Espírito Santo. O Espírito Santo ali era o paracleto de Deus, o paracleto de Cristo. Cristo não estava mais como Jesus. As pessoas fazem confusão com isso. Acorda. Estou ensinando. Então a gente ora em nome de Jesus. Para quê? Para resgatar o nosso velho homem. Mas o nosso novo homem, eu falo com Cristo glorificado, o poderoso, o amado de Deus, que não vai me fazer o que já fez. Eu só vou esperar a minha fé atrair e puxar. Se for com violência, bora mostrar que fosse violência. Porque tem recursos e dons dos céus que a palavra de Deus Paulo ensina. Tem que ser através da força e da violência. Contra quem? Contra a nossa carne. Então eu preciso desses ensinamentos para ser eficaz na oração em línguas. A oração em línguas vai ter eficácia com a base na palavra. Diga assim, o Espírito Santo não vai conseguir orar por mim. Não vai conseguir orar por mim. Se não tiver palavra. Se não tiver palavra. Amém? Amém. Então preste atenção. O Espírito Santo habitando. Eles vão para a correção. Mas ele uma hora, ele não sai enxergando. Porque havia uma promessa. O que está acontecendo em Atos 2,4? E todos foram cheios do Espírito Santo. e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Agora preste atenção. O orar em línguas ele não é psique. Então tem muita gente que já foi batizada no Espírito, não ora em línguas porque acha que é pela mente. Não, eu vou orar em línguas, eu vou estar embaixo desse recurso porque eu tenho uma base chamada palavra. E porque eu fui separada pelo Espírito Santo e o Espírito Santo habita em mim. Então quando eu me sujeito à palavra, quem que ora? O Espírito Santo. Não é você que ora. Não sou eu que oro. Quem ora é o Espírito Santo. Amém? Amém. E olha o que é interessante. Vem do alto. Não vem eu ser antiga, pastora, profeta, história de Deus. Não. Vem por ser separados. Vem por ser separados. Então eu carrego o Espírito Santo. Mas eu preciso ir para esse lugar para transportar da presença do Espírito Santo. Então houve um transbordo, houve um enchimento. E aí vem os sinais, prodígios, maravilhas, porque eles tinham sido vocacionados para andar no Espírito. Por isso que Pedro operou a ressurreição. Por isso que Pedro operou feitos e maravilhas, sinais e prodígios. E isso está sobre nós. Amém. Mas o que está acontecendo conosco? Diz assim, processo gestacional. Processo gestacional. De mentalidade. De mentalidade. Do reino. Do reino. Então nós entendemos. No primeiro nível, nós nos enchemos dos fundamentos. Sim ou não? Sim. Nos separou do mundo. Sim ou não? Sim. Nos separou para ser nação santa, eleita, sacerdócio real. Para quê? Para nos encher da unção do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo, dos recursos da mente de Cristo. Então eu oro em línguas, eu oro tudo que é da mente de Cristo. Eu me sujeito à oração em línguas, entro para dentro do quarto, fecho a porta e começo a orar.
Paulo vai falar, entra com ousadia ali, porque Paulo está falando do Espírito. O homem carnal não tem como entrar diante do trono da graça, é dominado. Mas quem que entra ali? O seu ser regenerado. Entra lá em 1 Coríntios, por quê? Porque nós precisamos nos entregar ao poder da oração em línguas, porque a oração em línguas é a oração perfeita, e ela me nutre, ela me enche de verdades, ela revela os mistérios ocultos de Deus, primeiro a meu respeito. Por isso que Paulo vai falar aqui em 1 Coríntios, olha o que ele fala aqui, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em Poder. o que é poder no grego? Diga assim, poder no grego. Poder no grego É dunamis. é dunamis. O que é dunamis? Dinamite. Dinamite igual a carne. Dinamite igual é o homem. Então nós precisamos entrar para dentro do quarto, fechar a porta para conhecer o Senhor. Não porque eu não gostaria. Não porque eu não consigo ouvir a voz do Espírito Santo ainda. Então por isso precisa ser corpo. Você vem, escuta a mensagem ativa a sua fé, e no quarto quem chega? O Paráclito de Deus, o dunamis, o poder, a autoridade. Aquilo que não vem por persuasão humana, mas vem pelo Espírito de Deus. Poder! Amém. Então, no princípio, nós estávamos apoiados na palavra. Deus nos levou para esse lugar. Se apoia na palavra, André. Se apoia nos fundamentos. Se apoia nas verdades, que na verdade tinha agora. E onde terá? Poder. Mas o que é poder para a igreja hoje? Ai, ser grande para mim. Ai, pegar nos lugares mais chiques e caros. Quem tem poder, Deus quer levar essa pessoa para quem é miserável, para quem não tem nada. Quem tem dunamis, Deus quer levar para quem não tem nada, para quem está numa terra seca. Por isso que Deus chega em Dorcas. Estava morta. Dorcas estava morta. E chega Pedro empoderado. Amém. Se Deus usar poder para empoderar o outro, o que esse poder pode fazer com a nossa mente e com a nossa alma? Em que nível esse poder do dunamis pode nos libertar de martírios na nossa alma, de enfermidades emocionais? Se ele quer usar para o outro, não é assim? Olha que lindo. Jesus vence a cruz, vai para o Pai, ressuscita, volta, escuta isso, irmão, pastor irmão, volta. Para fazer o sopro do primeiro jardim de volta ao mundo. Jesus sopra. Não tem uma vírgula na Bíblia sem propósito. Está ali o segundo Adão, genuíno, soprando sobre o homem novamente, devolvendo a autoridade do homem novamente, a autoridade que o Adão, o primeiro Adão, perdeu. Amém. Aleluia. O sopro baixa a vida sobre a igreja. O sopro de vida de Deus, o dunamis de Deus, está sobre a igreja. Então eu posso ter muita palavra, mas onde está a ativação? No dunamis, na oração em Deus, no ser cheio. Então eu posso pregar bem, eu posso cantar bem. Quando nós vemos aí na margem, por cantar muito, pregar muito. Por que está na margem? Agora a gente já aprendeu. Faltou dunamis, faltou secreto, faltou igreja genuína, faltou vida secreta de Deus, faltou dunamis, faltou enchimento, que vem do alto, não do homem. Amém? Para encerrar, Tessalonicenses, por quê? Nós precisamos entender esses ciclos para quando nós vamos orar em língua, Senhor, a gente já se alegrar. Por que eu estou fazendo toda uma mastigadinha assim? Eu vou ouvir no canal, mastigadinha assim, para até orar a entender.
fala do outro. Ele só quer contar a Deus. Deus, o Senhor está aqui. Deus fala comigo. Eu estou entregando todos os meus sentidos ao Senhor. Vem entrar na mente de Cristo. Vem, Espírito Santo, ore por mim. Eu fui marcado pelo meu pai e pela minha mãe, pelo meu passado. Eu tenho dores, eu tenho traumas. Eu passei por injustiça, mas quer saber? Eu quero saber o que meu Pai Celestial tem para mim. Aí por que nós temos que ser fiéis a esses dias? Porque haverá um dia, um tempo, onde Deus vai nos chamar Senhor. Diga assim, a porta estreita. A porta estreita Só é para mim. só é para mim. Não entra meu marido. Não entra meu marido. Não entra minha esposa. Não entra minha esposa. Não entra meus filhos. Não entra meus filhos. A porta estreita. A porta estreita Sobre mim. é sobre mim. O que vai acontecer na parceira? Vai lá? O que está dizendo aqui? E o mesmo Deus aqui? De paz. Shalom! Oh, glória! Shalom! Vim separar vocês. Shalom! Por que estão comigo? Shalom! Eu vou revestir. Shalom! Eu vou capacitar. Shalom! Eu vou encorajar. Shalom! Eu vou liberar o paracleto. Diga assim. A versão de Cristo. A versão de Cristo Verdadeira. verdadeira Está no Espírito Santo. está no Espírito Santo. Então, mesmo Deus da paz, agora Ele vai trazer a primeira, a minha, amor e a verdade. Ele vai medir as nossas obras. Ele vai olhar a primeira, as intenções do nosso coração. Então, eu vou entender o ministério profético da interpretação, que as palavras de novo. Eu vou entender que a libertação vai me levar para o quarto onde o Espírito Santo. E não vai ganhar no quarto, por parecer uma cor marcada, vai ter transbordo. Então a oração de ontem foi para ontem. Então eu tenho que comparecer no corpo hoje. Porque tem mais, tem mais, tem mais, tem mais Deus. Diz a Samuel, ai de mim, de pecar por não orar. No original, ai de mim, o Senhor vai dar um pouco comigo e não comparecer. Já pensou deixar Deus esperando? A gente faz isso hoje. Sem temor. Mas Samuel tem temor. Você pode ver. Samuel tem temor. Amém? Preste atenção nela. Por que hoje eu vou fazer voto com Deus de mim? Eu vou fazer voto com Deus, eu vou fazer com Deus. Não quero saber se vem comigo ou não. Eu vou fazer com Deus esse voto. Porque é sobre a minha salvação. É sobre o privilégio que eu vou ter na eternidade. Tem um privilégio para mim e para você na eternidade. Amém. Escolha isso. Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que para os salvos, para onde ficar, para onde trabalhar fora, não é a salvação. Mas aqui, Paulo está falando, os que quiserem ser cheios. Sabe? Os predestinados. Não. Eu tenho um prêmio para vocês na eternidade. Eu tenho um galardão para vocês. Por isso que vocês vão ter que se manter até esse dia íntegros, conservados. Olha o que está dizendo. Uma regra, atenção vocês. É muito forte. E o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, diga aí. Vosso? Espírito, O que mais? alma, O que mais? corpo. Agora fala. Qual é a gente vai começar? Sarar a alma Espírito, alma e corpo. e corpo. Ele não quer só nos libertar. Ele não tem só cura. Ele quer nos sarar. Por quê? Para sermos aceitos. Olha o que eu estou dizendo. Para que sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. O que é isso? Aprovados. Lembra João Batista a árvore? Lembra os bons frutos, os más frutos? A primeira? João Batista
E aí Paulo vai nos instruir por que ele quer nos colocar irrepreensíveis, incorruptíveis, porque foi uma ordem que Deus deu para Jesus. Vá, Jesus, vá 100% homem, para fazer eles entender que eles têm que ser santo como você é santo, como eu sou santo, porque nós nos geramos para ser santo na nossa mais experiência. Então você vai orar em línguas, não porque você está aqui. Você vai orar em línguas para viver a vida de Deus. A vida de Cristo vai ser uma cruz comigo e você. A minha verdadeira versão está na cruz. Os meus verdadeiros planos que eu vou viver em Deus está na cruz. E o único caminho é a oração em línguas, é orar no Espírito. E volto a dizer, ainda não fui batizado no Espírito. Entra para dentro do quarto, não falta reunião, se mantenha na base da palavra que o Espírito Santo te ensinar. Amém. E vai dizer para quê? Só para sacar, abrir a porta. Porque eu quero em você. Quero chamar para o altar. E que Deus te abençoe com essas verdades. Jesus te veio. Jesus te contei para você secreto. E se você é um salvo, não se sacie no raso. Permita o transbordo chegar até você. Porque no transbordo você vai crescer. Você vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Shalom, shalom. Que Deus da paz. Que Deus que carrega as chaves das feridas da cruz em suas mãos. Te faça viver todas as suas promessas no meio dos seus e no meio da sua família. Deus te abençoe.